O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, em 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Devido à criação dessa data, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, teve menos impacto nacionalmente, apesar de manter seu significado. O argumento utilizado é que a data representa uma falsa liberdade, uma vez que a Lei Áurea simplesmente liberou os negros sem nenhum tipo de assistência ou auxílio governamental. A figura de Zumbi dos Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento negro como símbolo de todas as conquistas, tanto que a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra foi também fruto dessa reivindicação. Além das questões que envolvem Zumbi e Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz luz a questões importantes, como o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado, e reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. Bom, a escolha da data 20 de novembro, ela aconteceu num contexto onde a ditadura militar estava em declínio, foi o período do final de 1970, por aí, e onde estava acontecendo o processo de redemocratização do Brasil. Com o enfraquecimento da ditadura, muitos desses movimentos sociais e de oposição à ditadura, eles vieram à tona e ganharam forças, por exemplo, como o movimento negro. Com o processo de redemocratização do Brasil e a difusão da Constituição de 1998, vários segmentos da sociedade, como os movimentos sociais e o movimento negro, ganharam maior espaço em discussões e decisões políticas. A participação desses grupos deu tão certo no cenário político que medidas que tinham como proposta a reparação histórica entraram em vigor. Entre essas leis, podemos destacar algumas delas, como a Lei do Preconceito da Raça ou Cor, de número 7.716, criada no dia 5 de janeiro de 1989, e a Lei das Cotas Raciais, voltadas para a educação superior e da educação da área básica, Lei de número 10.639, criada no dia 9 de janeiro de 2003, que acabou instituindo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Essas legislações prevêem uma certa reparação ao dano sofrido ao longo da história do Brasil pela população negra. No caso do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, essa data foi criada por meio da Lei 12.519, no dia 10 de novembro de 2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Essa lei em si não transformava a data em um feriado nacional, porém deixava a cargo do governo de cada estado ou cidade do Brasil optar se seria feriado ou não. E de acordo com a manchete de um jornalista brasileiro, até o ano de 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil. A despeito disso, outras mídias também buscam de alguma forma representar sua consciência negra. Foi nesse contexto que nasceu o Cinema Novo, um movimento cultural cinematográfico em que as câmeras saíram dos holofotes de Hollywood e apontaram para a realidade frágil e sensível das margens brasileiras. A ideia era transformar as películas em críticas modernas e autênticas sobre o cenário desigual e subdesenvolvido do país. É claro que isso trouxe novas perspectivas para as questões de raça. Em um artigo de Noel dos Santos Carvalho, doutor em Sociologia, e Petrônio Domingues, doutor em História, publicado na plataforma Cielo em 2017, é realizada uma análise sobre os olhares críticos da época da ditadura sobre as realizações do cinema novo. Como diz no título, a representação do negro em 2 manifestos do cinema brasileiro, o texto expõe 2 visões diferentes sobre o tema que, em algum momento, chegam à mesma conclusão. O movimento cinematográfico da época foi fundamental na ressignificação do negro nos telões e nos bastidores. Como dito no artigo, os produtores e realizadores de filmes que participaram da vanguarda do novo cinema eram todos simpatizantes ou filiados ao Partido Comunista do Brasil. Por esse motivo, Orlando Senna, autor de Preto e Branco ou Colorido, O Negro e o Cinema Brasileiro, consegue encontrar facilmente os traços das ideologias de esquerda na representação do negro no cinema. Conforme Carvalho e Domingues, ao ver de Senna, o negro simbolizava o pobre ou o oprimido. Por outro lado,
Davi Neves apresentou em 1965 na quinta resenha do cinema latino-americano sua tese chamada O Cinema de Assunto e Ator Negros no Brasil, na qual interpreta o movimento cultural brasileiro como direta ou indiretamente relacionado à luta por um país antirracista. Como prova de seu entendimento, Neves demarca dois filmes da época, Barra Vento, produzido por Glauber Rocha em 1962, e Ganga Zumba, feito por Carlos Diegues em 1964. Davi Neves e Orlando Senna esclarecem a representação do negro em uma época em que o cinema se transformava. Outras partes importantes da cultura são a animação e os videogames, que mesmo possuindo pequenas representações brasileiras, apresentam grandes exemplos da contribuição da comunidade negra na sociedade brasileira. Sejam as músicas de Emicida que aparecem no filme O Menino e o Mundo de 2014, e também na final do Campeonato Brasileiro de League of Legends de 2018, ou as vozes concebidas a alguns dos personagens mais amados pelo dublador Jorge Lucas. O fato é que a importância dessa comunidade na animação é inegável, e ela só vem crescendo nos últimos anos, com a criação de novos estúdios de animação e de criação de jogos no país, e a participação criativa de negros na produção de projetos. É de se esperar que, em um breve futuro, sejam reconhecidas obras-primas criadas principalmente por eles, seja no cinema, na animação, na música ou qualquer outro setor de entretenimento e cultura no Brasil.